Eu duvido que Deus exista. Prove pra mim, mulher, e eu te dou 300 milhões. Amanhã acordava devagar sobre São Paulo, mas lá no último andar da Quantum Tech, Rodrigo Alcântara já estava há horas diante de 3 telas de computador. O café esfriava na xícara de porcelana cara enquanto ele revisava números que a maioria das pessoas nem conseguiria entender. 300 milhões de reais. Era quanto valia tudo o que ele tinha construído desde que saiu de Stanford, ainda jovem, ainda acreditando que inteligência bastava para conquistar o mundo. E ele tinha conquistado. O prédio espelhado refletia o sol nascente como um monumento à sua própria genialidade. Dentro daquelas paredes, 500 funcionários trabalhavam sob o comando de um homem que nunca precisou pedir ajuda a ninguém, muito menos a um Deus que, para ele, nunca existiu. Rodrigo não era apenas ateu. Ele tinha feito da descrença uma missão pessoal. Nas palestras que dava, nos podcasts que gravava, nas redes sociais onde milhões o seguiam, ele repetia sempre a mesma verdade. Fé era muleta para gente fraca. Deus era invenção primitiva. E ele mesmo era prova viva de que sucesso não vinha de oração, mas de racionalidade pura. Naquela manhã, enquanto o sol entrava pelas janelas enormes, ele gravou mais um vídeo. Falou por 15 minutos sobre como religiosos eram escravos da própria ignorância. Usou palavras bonitas, argumentos afiados, aquele jeito de falar que fazia as pessoas acharem que ele estava certo, mesmo quando, no fundo, algo não batia. Mas enquanto Rodrigo falava para a câmera com a cidade aos seus pés, do outro lado de São Paulo, em um bairro onde o asfalto tinha buracos e as casas eram grudadas uma na outra, Helena acordava no escuro. Eram 4 da manhã. Ela levantou devagar para não acordar o neto de 6 anos que dormia no colchão ao lado do dela. O menino roncava baixinho, a boca entreaberta, o cabelo grudado na testa. Helena passou a mão na cabeça dele com um carinho que vinha de muito longe, do tempo em que a filha ainda era viva, do tempo em que ainda existia esperança de que a vida não fosse tão difícil. Mas a filha tinha morrido em um acidente 3 anos atrás. E agora Helena sustentava o neto sozinha, com um salário de faxineira que mal pagava o aluguel. Ela vestiu o uniforme azul desbotado, pegou a marmita que tinha preparado na noite anterior e enfiou o terço no bolso. Aquele terço era velho. Tinha sido da mãe dela. As contas de plástico estavam gastas de tanto ser tocadas, e o crucifixo pendia torto, mas Helena não trocaria aquilo por nada. Era a única coisa que ela tinha que valia mais do que dinheiro. O ônibus demorou 40 minutos. Ela desceu na Avenida Paulista ainda vazia e caminhou até o prédio espelhado. O segurança acenou para ela sem olhar nos olhos. Ela era invisível, como sempre. Subiu pelo elevador de serviço até o último andar, onde o escritório de Rodrigo Alcântara ocupava um espaço maior que a casa inteira onde ela morava. Helena começou a limpar. Passou o pano no chão de mármore, tirou o pó das estantes cheias de prêmios, esvaziou a lixeira onde havia papéis amassados com números que ela nem entendia. E enquanto limpava, rezava baixinho. Sempre rezava. Pedia proteção para o neto, agradecia pelo emprego, e pedia também por aquele homem, o dono de tudo aquilo, o homem que a tratava como se ela não existisse. Mas naquela madrugada, alguma coisa ia mudar. Rodrigo voltou ao escritório às 11 da noite. Tinha esquecido uns documentos e precisava buscá-los antes de viajar no dia seguinte. Quando abriu a porta, achou estranho. A luz da sala estava acesa. E então viu Helena, ajoelhada no chão ao lado da mesa dele, limpando o rodapé com uma flanela velha. Mas não era só isso. Ela estava rezando. Os lábios se moviam devagar, e ele conseguiu ouvir as palavras baixinhas. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Rodrigo sentiu uma irritação subir pela garganta. Não era raiva. Era algo pior. Era desprezo misturado com uma curiosidade estranha, como se parte dele quisesse entender como alguém podia ser tão ingênuo. Rezando pro seu Deus invisível te dar um aumento? Disse ele, encostado na porta, os braços cruzados. Helena ergueu os olhos. Não estava assustada. Apenas cansada. Rezo por gratidão, doutor Rodrigo, respondeu ela, a voz suave. E também pelo Senhor. Aquilo foi como um tapa. Rodrigo deu 2 passos para dentro da sala, o maxilar travado. Por mim? Ele riu, mas era um riso frio. Eu não preciso de oração de gente ignorante, Helena. Eu construí tudo isso aqui sozinho. Sem ajuda de ninguém. Muito menos de um Deus que não existe. Helena não respondeu. Apenas abaixou a cabeça e voltou a limpar. Mas Rodrigo não conseguia parar. Algo naquele silêncio o provocava. Sabe o que eu vou fazer?
disse ele, pegando a carteira e tirando um cartão de visitas. Vou te fazer uma proposta. Te dou 300 milhões de reais, tudo que eu tenho, se você me provar que Deus existe. Sem filosofia barata. Quero prova concreta. Científica. Me mostra onde ele está, e o dinheiro é seu. Helena se levantou devagar. Olhou para Rodrigo com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Não era raiva. Não era medo. Era algo parecido com pena. Um dia o senhor vai ter sua prova, doutor, disse ela, guardando a flanela no balde. E eu espero que, quando chegar, o coração do senhor esteja preparado. Rodrigo ficou parado enquanto ela saía da sala. Quis rir, quis gritar alguma coisa, mas não conseguiu. Porque, pela primeira vez em muitos anos, sentiu algo que não sabia nomear. Era pequeno, quase imperceptível, como uma rachadura fina em um vidro grosso. Mas ele ignorou. Pegou os documentos, trancou a porta e foi embora. Lá fora, Helena entrou no ônibus vazio da madrugada. Sentou perto da janela, tirou o terço do bolso e começou a rezar de novo. Desta vez, as lágrimas escorriam devagar pelo rosto enrugado. E naquele silêncio, algo começou a se mover. Não no céu, não nos anjos, mas no coração de uma mãe que ouve cada oração, mesmo as que são sussurradas no escuro por quem ninguém enxerga. Na manhã seguinte, Rodrigo postou o vídeo. Ele tinha gravado tudo, a conversa com Helena, a proposta dos 300 milhões, a expressão dela ao sair da sala. Editou com legendas em letras grandes, música dramática no fundo, e um título que chamava atenção: Desafio, 300 milhões para quem provar que Deus existe. Em 6 horas, o vídeo tinha 2 milhões de visualizações. Em 12 horas, Helena virou meme. Tem gente que não entende o que é ser humilhado na internet. Não é só ver o próprio rosto em uma tela. É ver sua vida inteira sendo reduzida a piada. É ler comentários de pessoas que nunca te conheceram dizendo que você é louca, burra, alienada. É descobrir que existe um limite para quantas vezes o coração pode ser pisoteado antes de começar a rachar por dentro. Helena descobriu esse limite naquela semana. No ônibus, as pessoas a reconheciam e cochichavam. Na feira, a moça do caixa fez uma cara estranha e perguntou: não é você que está naquele vídeo? Na escola do neto, as outras crianças começaram a cantar uma musiquinha cruel. A vovó fala sozinha, a vovó é maluquinha. O menino chegou em casa chorando pela primeira vez. Vó, Deus existe mesmo? Perguntou ele, enxugando o nariz com a manga da camisa. Ou você é doida que nem eles falam? Helena sentiu o peito apertar. Segurou o rosto do neto entre as mãos e disse: Deus existe, meu filho. E um dia você vai entender que as pessoas riem do que elas têm medo de acreditar. Mas a voz dela tremia. Porque, pela primeira vez em 52 anos de fé, Helena sentiu algo perigoso: dúvida. Não dúvida em Deus, mas dúvida em si mesma. Será que ela era louca mesmo? Será que passar a vida inteira acreditando em algo que ninguém via era sinal de fraqueza? Enquanto isso, Rodrigo estava no auge. Os convites para palestras triplicaram. Podcasts, programas de TV, entrevistas internacionais. Todo mundo queria ouvir o CEO genial que tinha desafiado Deus publicamente e exposto a ignorância religiosa de uma faxineira pobre. Ele não sentia remorso. Sentia vitória. Na Quantum Tech, as coisas começaram a mudar. Rodrigo implementou novas regras. Nos processos seletivos, candidatos que mencionavam fé em entrevistas eram automaticamente eliminados. Funcionários que usavam crucifixos ou qualquer símbolo religioso eram chamados para conversas de alinhamento cultural. Ninguém era demitido diretamente, mas a pressão era clara: ou você tirava Deus da sua vida profissional, ou sua carreira travava ali. Helena foi transferida para o turno da madrugada, o pior horário, o mais solitário. Seu salário foi congelado. E ela recebeu novas tarefas: limpar os banheiros com escova de dentes, lavar o estacionamento de joelhos, organizar o depósito onde ninguém ia. Eram ordens disfarçadas de reorganização interna, mas todo mundo sabia. Era castigo. E Rodrigo assistia a tudo de longe, com uma satisfação estranha. Ele tinha provado seu ponto. Fé era ilusão. E ilusões precisavam ser destruídas para que as pessoas acordassem para a realidade. Mas tem uma coisa que Rodrigo não sabia. Tem uma coisa que gente como ele nunca entende. É que humilhação pode quebrar o corpo, pode ferir a alma, pode fazer a pessoa chorar até não ter mais lágrimas. Mas quando a humilhação encontra fé verdadeira, não aquela fé de fachada,
Mas a fé que vem de um lugar mais fundo que o medo, ela se transforma em outra coisa. Ela se transforma em oração. E oração, meu amigo, é a coisa mais perigosa que existe para quem acha que pode controlar tudo. Porque oração não pede licença. Ela sobe, atravessa teto, céu, estrelas. Chega num lugar onde dinheiro não compra entrada e inteligência não compra respeito. Chega no colo de uma mãe. E quando uma mãe ouve o choro de um filho sendo pisoteado, ela não fica quieta. Helena aguentou 4 meses. 4 meses de humilhação, de medo, de ver o neto perdendo a inocência rápido demais. Até que, numa sexta-feira de madrugada, depois de limpar o banheiro da diretoria com as mãos machucadas e os joelhos roxos, ela não aguentou mais. Saiu da Quantum Tech às 5 da manhã. Não foi para casa. Foi direto para a Catedral da Sé. O lugar estava quase vazio. Apenas alguns mendigos dormindo nos bancos do fundo e 2 senhoras acendendo velas perto do altar. Helena entrou devagar, os passos pesados de cansaço, e caminhou até a imagem de Nossa Senhora Aparecida, iluminada por velas que nunca apagavam. Ela ajoelhou. E então, pela primeira vez em meses, não rezou baixinho. Rezou em voz alta, porque não importava mais quem ouvisse. Minha mãe querida, começou, a voz quebrada mas firme. Eu não aguento mais. As lágrimas começaram a cair antes mesmo de ela terminar a frase. Não tô pedindo para a senhora me livrar da humilhação. Cristo foi humilhado. A senhora foi desprezada. Então eu sei que sofrer não significa que Deus me abandonou. Ela segurou o terço gasto com as 2 mãos, apertou contra o peito. Mas eu peço pela alma daquele homem. Ele não sabe o que tá fazendo. Tá cego. Tá preso dentro da própria cabeça, achando que é melhor que todo mundo. Ele precisa não de argumento, mãe. Ele precisa de um encontro. Precisa sentir o que eu sinto quando rezo. Precisa saber que Deus não é teoria. É amor. A voz dela ficou mais baixa, quase um sussurro. E peço também pelo meu netinho. Ele tá começando a duvidar por causa do que as pessoas falam. Protege a fé dele, mãe. E se for preciso que eu sofra mais, se a minha dor puder ser semente de conversão para aquele homem, então que seja. Mas por favor, mostra para ele que Deus existe. Não em livro, não em debate. Mostra de um jeito que ele não consiga negar. Helena ficou ali até o sol nascer. Rezou o terço 7 vezes, uma para cada dia que o neto tinha chorado naquela semana. Quando terminou, sentiu algo estranho. Não era alívio. Não era a paz comum. Era uma certeza profunda, daquelas que não dependem de prova, mas de fé, de que algo estava prestes a acontecer. E então aconteceu. Um perfume encheu a catedral. Não era incenso. Não era vela. Era perfume de rosas. Impossível, porque não tinha rosa nenhuma ali. Mas o cheiro era tão forte que até os mendigos acordaram e olharam ao redor, confusos. Helena ergueu os olhos para a imagem de Nossa Senhora. E por um segundo, apenas um segundo, ela jurou que a estátua tinha inclinado a cabeça. Como uma mãe que ouve o choro da filha e diz, sem palavras, eu ouvi. E vou responder. Helena saiu dali diferente. Não porque a dor tinha passado, mas porque sabia, com toda a certeza do coração, que a Virgem Maria estava prestes a fazer algo que Rodrigo Alcântara jamais imaginaria possível. E lá no último andar da Quantum Tech, sozinho em seu escritório gigante, Rodrigo olhava pela janela sem entender por quê. De repente, sentia um frio na espinha. Como se alguma coisa tivesse mudado. Como se, pela primeira vez na vida, ele não estivesse no controle. Tem momentos na vida em que o mal não grita. Ele sussurra. Se infiltra devagar, como fumaça por baixo da porta, e quando você percebe, já encheu a casa inteira. Rodrigo não achava que estava fazendo nada de errado. Na cabeça dele, estava apenas sendo coerente. Racional. Um homem de princípios firmes que não se curvava diante de superstições medievais. E se algumas pessoas se sentiam ofendidas no caminho, bem, a verdade sempre dói em quem prefere viver na mentira. Mas a verdade é que o veneno que ele plantou começou a crescer raízes. Na Quantum Tech, a pressão virou cultura. Funcionários pararam de usar símbolos religiosos, não porque queriam, mas porque sabiam que aquilo marcava você. Te colocava na lista dos não racionais, dos que não se encaixavam na visão de mundo que Rodrigo vendia como verdade absoluta. Um rapaz chamado Gabriel, analista de sistemas, tinha na mesa uma Bíblia pequena que a mãe tinha dado quando ele passou no vestibular. Era só um objeto. Não atrapalhava ninguém. Mas o gerente passou um dia, viu,
e disse com um sorriso meio torto: aqui a gente resolve problema com código, não com reza, hein? Gabriel tirou a Bíblia da mesa naquela tarde. Levou para casa. Mas a vergonha ficou. E com a vergonha veio outra coisa, a sensação de que, talvez, acreditar fosse mesmo coisa de gente fraca. Rodrigo não sabia disso. Ou melhor, sabia e não ligava. Porque para ele, cada pessoa que abandonava a fé era uma vitória. Era prova de que ele estava certo. De que o mundo estava evoluindo. De que Deus, se um dia existiu, tinha sido finalmente derrotado pela razão. Ele expandiu a cruzada. Começou a financiar campanhas contra o ensino religioso nas escolas. Bancou a publicação de livros que ridicularizavam fé como doença mental. Processou uma instituição de caridade católica que distribuía alimentos em favelas, acusando-os de proselitismo disfarçado. O processo não tinha base legal sólida, mas Rodrigo tinha dinheiro suficiente para arrastar aquilo por anos, e sabia que o medo do processo já seria suficiente para calar muita gente. Ele participou de debates em universidades. Sempre escolhia oponentes que não tinham preparo retórico para enfrentá-lo. Padres idosos, pastores de comunidades pequenas, gente sincera, de fé simples, que não sabia contra-argumentar falácias bem construídas. Teve um debate específico que virou viral. Era com Padre Antônio, um homem de 73 anos que tinha dedicado a vida inteira a cuidar de moradores de rua no centro de São Paulo. O padre não era teólogo. Não tinha doutorado. Era apenas um homem bom, que acreditava no que fazia. Rodrigo destruiu ele em 15 minutos. Usou lógica afiada, perguntas capciosas, sarcasmo bem colocado. Fez o padre gaguejar, se contradizer, perder o fio da meada. A plateia riu. A internet riu. E Padre Antônio saiu dali com a cabeça baixa, as mãos tremendo. 6 meses depois, Padre Antônio morreu. Ataque cardíaco, disseram. Mas quem conhecia sabia a verdade. O coração dele tinha quebrado antes. Tinha quebrado naquela noite, diante de 1000 pessoas rindo da fé que ele tinha carregado por 70 anos. Rodrigo soube da morte. Leu a notícia no jornal enquanto tomava café. Sentiu algo, uma pontada rápida, quase imperceptível, mas empurrou para baixo. Ele já era velho. Ia morrer de qualquer jeito, pensou. E seguiu o dia como se nada tivesse acontecido. Mas tem uma coisa que Rodrigo não entendia. Cada ação tem peso. Cada palavra tem consequência. E o universo, ou Deus, ou como você quiser chamar, não esquece. Enquanto isso, a vida de Helena virava inferno silencioso. O neto começou a recusar ir para a escola. Fingia dor de barriga, febre, qualquer coisa. Porque as outras crianças não paravam. Chamavam ele de neto da maluca. Imitavam Helena rezando, riam, empurravam ele no recreio. Uma tarde, o menino chegou em casa com o joelho ralado e o olho roxo. Não quis contar o que tinha acontecido. Apenas sentou no colchão, abraçou os joelhos e perguntou: Vó, por que Deus deixa a gente sofrer se Ele é bom? Helena não soube o que responder. Porque, naquele momento, ela também estava se perguntando a mesma coisa. No trabalho, a situação piorou. Rodrigo criou uma regra nova. Faxineiros precisavam usar crachá com pontuação de desempenho visível. Verde para quem era eficiente. Amarelo para quem estava em observação. Vermelho para quem tinha baixa produtividade. Helena ganhou o crachá vermelho. Não porque trabalhava mal, mas porque Rodrigo queria que todo mundo visse. Queria humilhá-la em público, provar que fé não protegia ninguém, que oração não mudava nada. Os outros faxineiros começaram a evitar Helena. Não por maldade, mas por medo. Medo de serem associados a ela. Medo de virarem alvos também. Ela ficou sozinha. Limpava o prédio inteiro na madrugada. Invisível, esquecida, pisoteada. E a cada noite, ajoelhava no chão frio do escritório de Rodrigo, o mesmo lugar onde ele tinha feito a proposta dos 300 milhões, e rezava. Não pedia vingança. Não pedia que Rodrigo sofresse. Pedia apenas que ele encontrasse Deus. Porque Helena sabia uma coisa que muita gente esquece: a pior prisão não é a de ferro. É a prisão da própria alma. E Rodrigo estava trancado dentro de si mesmo, cercado de dinheiro, sucesso, admiração, mas completamente sozinho. E solidão, quando é absoluta, vira inferno. Rodrigo começou a ter pesadelos. Não todo dia, mas com frequência suficiente para incomodar.
Sonhava que estava no escritório, sozinho, e todas as janelas começavam a rachar. Vidro espalhado pelo chão. E do outro lado, em vez da cidade iluminada, só tinha escuridão. Escuridão que respirava, que se movia, que sussurrava o nome dele. Ele acordava suando, o coração disparado. Tomava remédio para dormir. Dizia para si mesmo que era estresse. Excesso de trabalho. Nada mais. Mas lá no fundo, numa parte de si que ele tinha aprendido a ignorar fazia muito tempo, Rodrigo sentia medo. Medo de quê? Ele não sabia dizer. Ou talvez soubesse. E tinha medo demais de admitir. Porque tem uma pergunta que ateu militante nunca faz em voz alta. E se eu estiver errado? Não errado sobre detalhes. Errado sobre tudo. Errado sobre o universo, sobre a vida, sobre o que vem depois. E se existir Deus? E se existir julgamento? E se todas aquelas pessoas que ele destruiu estiverem esperando do outro lado, olhando para ele com os olhos cheios de mágoa que ele fingiu não ver? Rodrigo bebeu uísque naquela noite. Muito uísque. Ficou sozinho no escritório até às 3 da manhã, olhando pela janela, vendo a cidade dormir. E pela primeira vez em 38 anos, Rodrigo Alcântara se sentiu pequeno. Não pequeno diante do universo, mas pequeno diante de algo que ele não conseguia nomear. Algo que estava vindo, e que não pedia licença. Madrugada de terça-feira. Helena não dormiu. Não conseguia mais dormir direito fazia semanas. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto do neto perguntando se Deus existia. Via o crachá vermelho pendurado no pescoço. Via Rodrigo rindo dela naquele vídeo que nunca saía da internet. Ela levantou às 3 da manhã, vestiu o uniforme, preparou a marmita. Mas antes de sair, ajoelhou do lado da cama onde o menino dormia. Passou a mão no cabelo dele, devagar, como quem abençoa. Deus, protege esse menino, sussurrou. Não deixa a maldade do mundo apagar a luz que o Senhor colocou dentro dele. O neto se mexeu, mas não acordou. Helena beijou a testa dele e saiu. O ônibus estava vazio. Apenas 2 passageiros, um homem bêbado roncando no fundo e uma moça jovem ouvindo música no fone. Helena sentou perto da janela, tirou o terço do bolso e começou a rezar. Mas dessa vez, as palavras não saíam automáticas. Saíam devagar, pesadas, cada uma carregando o peso de meses de dor. Ave Maria, cheia de graça. Ela pensou em Rodrigo. Pensou no orgulho dele, na arrogância, na crueldade disfarçada de inteligência. O Senhor é convosco. Pensou em todas as pessoas que ele tinha destruído. No padre que morreu. Nos funcionários que abandonaram a fé por medo. No próprio neto, perdendo a inocência cedo demais. Bendita sois vós entre as mulheres. E pensou em si mesma. Na humilhação. Na vergonha. No cansaço que já não era só do corpo, mas da alma. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quando o ônibus parou na Paulista, Helena desceu. Mas não foi direto pro trabalho. Olhou pro relógio. Ainda faltavam 2 horas pro turno começar. Então ela fez algo diferente. Caminhou em direção à Catedral da Sé. O lugar estava completamente silencioso. Nem mendigo, nem faxineiro, nem turista perdido. Apenas ela e Deus. Helena entrou devagar. A catedral gigante parecia ainda maior naquela hora. O teto sumia na escuridão. As colunas se erguiam como gigantes de pedra. E lá no fundo, iluminada por velas que nunca apagavam, a imagem de Nossa Senhora Aparecida esperava. Helena caminhou pelo corredor central. Cada passo ecoava no silêncio. Quando chegou diante da imagem, ajoelhou. E pela primeira vez em meses, deixou tudo sair. Minha mãe, começou, a voz embargada. Eu tô cansada. As lágrimas caíram rápido, sem controle. Cansada de ser invisível. Cansada de ser pisada. Cansada de ver meu neto sofrendo por causa da minha fé. Ela apertou o terço com força, as contas marcando a palma da mão. Mas eu não vim pedir para a senhora me tirar desse sofrimento. Porque eu sei que Cristo sofreu. A senhora sofreu. E se eles sofreram, quem sou eu para pedir vida fácil? Helena respirou fundo. A voz ficou mais firme. Eu vim pedir pela alma de Rodrigo Alcântara. O nome ecoou pela catedral vazia. Aquele homem tá perdido, mãe. Ele acha que é dono da verdade, mas tá preso. Preso dentro da própria cabeça, do próprio orgulho. Ele não precisa de argumento. Não precisa de debate. Precisa de encontro.
Precisa sentir o que eu sinto quando rezo. Precisa saber que Deus não é ideia. É presença. Ela ergueu os olhos para a imagem. A luz das velas dançava no rosto de Nossa Senhora, criando sombras suaves que pareciam expressões. Mostra para ele, mãe, do jeito que só a Senhora sabe mostrar. Não com argumento que ele possa refutar, mas com amor que ele não consiga negar. Helena fechou os olhos. Continuou rezando, mas agora em silêncio. Rezou o terço inteiro. Depois rezou de novo. E de novo. Perdeu a conta de quantas vezes repetiu as mesmas palavras, as mesmas súplicas, a mesma entrega. O tempo parou de existir. Podia ser meia hora. Podia ser 3. Não importava. Porque ali, naquele silêncio profundo, algo começou a acontecer. Primeiro foi o perfume. Suave, quase imperceptível. Cheiro de rosas frescas. Mas não tinha rosa nenhuma na catedral. Helena abriu os olhos, confusa, e olhou ao redor. O perfume ficou mais forte. Enchia o espaço inteiro, como se 1000 rosas tivessem sido colocadas ali em segundos. Então veio o calor. Não calor de fogo ou de febre, mas calor de abraço. Calor de colo. Calor que aquece por dentro, que desce devagar pelo peito e acalma o que estava agitado. Helena olhou para a imagem de Nossa Senhora. E jurou pela vida do neto, pela memória da filha, por tudo que tinha de sagrado, que a estátua tinha se movido. Não muito. Apenas uma inclinação leve da cabeça. Como mãe que ouve a filha chorando e responde sem palavras: eu ouvi. E vou cuidar disso. As lágrimas de Helena mudaram. Não eram mais de dor. Eram de alívio. De certeza. De fé que não dependia de ver, mas de saber. Ela ficou ali até o sol começar a clarear as vitrais. Quando se levantou, as pernas estavam dormentes, as costas doíam, mas o coração estava em paz. Porque Helena sabia, com a certeza profunda que só quem reza de verdade consegue ter, que a Virgem Maria tinha ouvido. E que a resposta estava a caminho. Ela saiu da catedral, pegou o ônibus e foi trabalhar. Limpou o chão, esvaziou as lixeiras, passou pano nas mesas. Mas dessa vez, enquanto trabalhava, não rezava pedindo. Rezava agradecendo. Porque oração não é barganha. Não é troca. É conversa. É entregar o peso que você não aguenta mais carregar sozinho e confiar que Deus sabe exatamente o que fazer com ele. E lá no céu, ou em qualquer lugar onde mães que amam de verdade habitam, Maria ouviu o clamor de Helena. E decidiu que chegará a hora de Rodrigo Alcântara receber a prova que ele tanto pediu. Não do jeito que ele esperava, mas do jeito que ele precisava. Tem um tipo de silêncio que não é ausência de som. É presença de algo que ainda não se revelou. É aquele momento antes do trovão, quando o ar fica pesado e você sente na pele que alguma coisa está prestes a mudar. Foi esse silêncio que começou a cercar Rodrigo. Nos 3 dias seguintes à oração de Helena na catedral, coisas estranhas começaram a acontecer. Pequenas, imperceptíveis para a maioria das pessoas. Mas para quem prestava atenção, e Rodrigo, mesmo sem querer, estava prestando, eram impossíveis de ignorar. Na quarta-feira de manhã, ele acordou com um peso no peito. Não dor. Não ansiedade. Apenas peso. Como se alguém tivesse colocado uma pedra ali durante a noite e esquecido de tirar. Ele tomou café, foi pro escritório, tentou trabalhar. Mas o peso não saía. Na quinta, aconteceu algo diferente. Rodrigo estava em reunião com investidores, apresentação importante, milhões em jogo, e de repente esqueceu o que ia dizer. Simplesmente travou. Olhou para as telas, para os gráficos, para os rostos esperando, e a mente ficou em branco. Durou só 5 segundos, mas pareceram eternos. Ele se recuperou, improvisou, fechou o negócio. Mas quando saiu da sala, as mãos estavam tremendo. Na sexta-feira, o perfume apareceu. Rodrigo estava sozinho no escritório, revisando contratos, quando sentiu cheiro de rosas. Suave, mas inconfundível. Ele olhou ao redor. Não tinha flor nenhuma ali. Nunca teve. Ele odiava flores no escritório, achava perda de tempo. Levantou, caminhou pela sala, tentou achar a fonte. Nada. Mas o perfume continuava. Ficou uns 5 minutos e sumiu. Rodrigo tentou racionalizar. Alguma funcionária passou perfume forte no corredor. Entrou pelo ar-condicionado. Mas lá no fundo, onde a razão não alcança, ele sentiu algo diferente. Sentiu medo.
Não medo de assalto ou acidente. Medo de algo que ele não conseguia nomear. Algo que estava se aproximando devagar, como sombra que cresce quando o sol se põe. E então veio o sonho. Sexta para sábado. Rodrigo dormiu tarde, depois de beber meio litro de vinho tentando relaxar. E quando finalmente pegou no sono, o sonho veio. Ele estava no escritório. Mas não era o escritório real. Era uma versão distorcida, onde as paredes respiravam e as janelas mostravam não a cidade, mas um vazio cinza que se mexia como água. Rodrigo tentou sair, mas a porta tinha sumido. Tentou gritar, mas não saiu som. E então viu. No canto da sala, sentada na cadeira dele, estava uma mulher. Ela era velha e jovem ao mesmo tempo. Usava roupa simples, azul desbotado, e tinha nos olhos uma tristeza tão profunda que Rodrigo sentiu vontade de chorar só de olhar. Mas ao mesmo tempo, havia algo nela que emanava autoridade, não autoridade de poder, mas de quem sabe verdades que você ainda não aprendeu. Rodrigo, disse ela, e a voz encheu o espaço todo. Você pediu provas, mas não está preparado para receber. Ele quis responder, quis argumentar, mas a língua estava presa. A mulher se levantou, caminhou até ele. E quando tocou o peito de Rodrigo com a ponta do dedo, ele sentiu algo quebrar por dentro. Não fisicamente, mas como se uma parede que ele tinha construído há muito tempo tivesse rachado. Você acha que me derrotou, disse ela, a voz suave mas firme. Acha que destruiu a fé das pessoas, que provou que meu filho não existe. Mas a única coisa que você destruiu foi a si mesmo. Rodrigo acordou gritando. Eram 4 da manhã. O lençol estava encharcado de suor. O coração batia tão rápido que ele achou que ia ter um infarto. Levantou, foi pro banheiro, lavou o rosto com água gelada. Olhou pro espelho e viu algo que não via fazia tempo, medo estampado nos próprios olhos. Foi só pesadelo, estresse, excesso de trabalho, repetiu para si mesmo. Mas a voz dela ainda ecoava na mente. E a sensação de algo quebrado dentro do peito não passava. Ele não dormiu mais naquela noite. Sábado amanheceu cinza. Rodrigo tentou trabalhar em casa, mas não conseguia se concentrar. Tentou ler, assistir algo, qualquer coisa para distrair a mente. Nada funcionava, porque toda vez que fechava os olhos, via aquela mulher. E ouvia a voz dela, você não está preparado para receber. No domingo, ele fez algo que não fazia havia anos. Saiu para caminhar sem destino. Andou pelas ruas de São Paulo, vendo gente indo para a igreja, famílias almoçando juntas, crianças brincando na praça. E pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo percebeu algo. Ele estava sozinho. Não sozinho porque não tinha ninguém por perto. Sozinho de verdade. Aquela solidão que corrói por dentro, que faz você perceber que construiu um império de conquistas mas esqueceu de construir conexões reais. Ele parou em frente a uma igreja pequena. Não era nada grandioso. Apenas uma capela simples, com cruz de madeira e porta aberta. Som de canto vinha de dentro. Rodrigo ficou parado na calçada, as mãos nos bolsos, olhando aquela porta como se fosse entrada para outro mundo. Quis entrar. Por um segundo, realmente quis. Mas o orgulho foi mais forte. Eu não preciso disso. Eu não acredito nisso. Virou as costas e foi embora. Mas a cada passo que dava, o peso no peito ficava maior. E naquela noite, quando Rodrigo voltou para o apartamento vazio, pro silêncio que agora parecia gritar, ele finalmente entendeu algo. O silêncio não era ausência de resposta. Era a preparação. Era o universo, ou Deus, ou sei lá o que, juntando forças para algo que ele não conseguiria ignorar. E enquanto Rodrigo se deitava na cama, olhando pro teto, tentando convencer a si mesmo de que estava tudo bem, de que era só fase, de que ia passar. Lá no céu, Maria sorriu. Não era sorriso de zombaria. Era sorriso de mãe que sabe exatamente o que o filho teimoso precisa e está prestes a dar. E naquela madrugada de segunda-feira, quando o relógio marcou meia-noite em ponto, começou. A resposta. Segunda-feira. 00:15. Rodrigo estava no escritório. Tinha voltado para buscar documentos, ou pelo menos era o que dizia para si mesmo. A verdade é que não conseguia ficar em casa. O silêncio de lá era pior que o barulho de São Paulo lá embaixo. Ele sentou na cadeira de couro, ligou o computador, abriu e-mails que não precisavam ser respondidos naquela hora. Qualquer coisa para ocupar a mente. Para não pensar na mulher do sonho. No perfume de rosas. No peso no peito que não passava. E então a luz piscou. Uma vez.
2, 3. Rodrigo olhou pro teto. Problema elétrico. Mas a luz voltou ao normal e ele continuou trabalhando. Então ouviu. Porta abrindo. Ele ergueu a cabeça, o corpo inteiro em alerta. Olhou pro relógio digital na parede. Sistema de segurança mostrava prédio vazio. Apenas ele ali. Mas ele ouviu. Ouviu claramente a porta do corredor se abrindo. Passos suaves. Alguém caminhando devagar. Segurança! Gritou Rodrigo, levantando. Tem alguém aí? Silêncio. Ele caminhou até a porta do escritório. O corredor estava escuro. As luzes automáticas tinham apagado. Rodrigo apertou o interruptor. Nada. Apertou de novo. As luzes continuavam mortas. E então viu. No fim do corredor, uma luz suave. Não era luz de lâmpada ou celular. Era luz que vinha de dentro de alguma coisa. Luz azul clara, quase branca, que pulsava devagar, como respiração. E dentro daquela luz, uma silhueta. Rodrigo sentiu as pernas fraquejarem. Quis correr. Quis gritar. Mas não conseguiu. Porque a silhueta começou a caminhar em direção a ele. Devagar. Sem pressa. E a cada passo, a luz ficava mais forte. Até que ela parou na frente dele. Era a mulher do sonho. Mas agora estava real. Tão real que Rodrigo conseguia ver cada detalhe. O tecido simples do vestido azul, o manto branco que caía dos ombros, as mãos delicadas unidas na altura do peito. E o rosto. Deus do céu, o rosto. Era o rosto mais bonito e mais triste que ele já tinha visto. Olhos escuros, profundos, que pareciam carregar o peso de todas as dores do mundo e ainda assim brilhavam com amor impossível. Não era beleza de revista ou cinema. Era beleza que vem de dentro, que faz você querer ajoelhar sem entender por quê. Rodrigo Alcântara, disse ela, e a voz encheu não só o corredor, mas o peito dele, a mente, tudo. Você pediu provas. Eu vim trazer. Rodrigo tentou falar, mas a voz saiu trêmula, quebrada. Quem é você? Ela sorriu. E naquele sorriso tinha compaixão que Rodrigo nunca tinha visto em ser humano nenhum. Sou a mãe daquele que você passou a vida negando. Sou Maria. O mundo parou. Rodrigo sentiu as pernas cederem. Caiu de joelhos ali mesmo, no chão frio do corredor. Não porque quis, mas porque o corpo simplesmente não aguentou mais ficar de pé diante daquela presença. Não, isso não é real, sussurrou ele, a voz desesperada. É alucinação. Estresse. Eu tô ficando louco. Maria se ajoelhou na frente dele. E quando tocou o rosto de Rodrigo com a mão, ele sentiu algo que nunca tinha sentido na vida. Calor que não queimava, mas curava. Toque que não machucava, mas revelava. Você não está louco, filho, disse ela, e pela primeira vez em 38 anos, Rodrigo se sentiu chamado de filho de verdade. Você está apenas começando a acordar. As lágrimas vieram sem controle. Rodrigo chorava como criança, como não chorava desde que era menino e perdeu os pais. Chorava décadas de dor guardada, de orgulho construído em cima de medo, de arrogância usada como armadura para não sentir solidão. Por que eu? Conseguiu dizer entre soluços. Por que você veio até mim? Eu passei a vida destruindo tudo que você representa. Eu zombei da sua fé. Eu destruí pessoas que acreditavam em você. Maria enxugou as lágrimas dele com o polegar. E o toque era tão suave que Rodrigo sentiu vontade de chorar mais ainda. Vim até você porque alguém rezou por você, disse ela. Uma mulher simples, que você humilhou publicamente, que você pisoteou, que você tratou como nada. Ela pediu pela sua alma. E eu, como mãe, não consigo ignorar quando alguém intercede com amor por quem só merecia raiva. Rodrigo pensou em Helena, na mulher de uniforme azul limpando o chão, rezando ajoelhada, dizendo rezo pelo Senhor. E a culpa caiu em cima dele como tonelada de pedras. Eu não mereço isso, disse ele, a voz sumindo. Eu não mereço perdão. Não depois de tudo que fiz. Maria o ajudou a se levantar. E mesmo de pé, Rodrigo sentia que estava diante de algo infinitamente maior que ele. Nenhum de nós merece, Rodrigo. Mas graça não é sobre merecer. É sobre aceitar. Ela estendeu a mão. Vem. Preciso te mostrar algo. Rodrigo olhou para a mão dela. Pequena. Delicada. Mas quando ele tocou, sentiu força que poderia segurar o mundo inteiro. E então tudo mudou. O escritório desapareceu. O prédio desapareceu. São Paulo desapareceu.
E Rodrigo se viu em outro lugar. Um lugar onde tempo e espaço não existiam da mesma forma. Onde verdades que ele tinha negado a vida inteira estavam prestes a ser reveladas de forma que ele não conseguiria refutar. Porque tem uma diferença entre prova intelectual e experiência real. E Maria não veio trazer argumento. Ela veio trazer encontro. E encontros de verdade mudam tudo. Rodrigo olhou para a própria mão, ainda segurava a de Maria. E nas palmas, viu algo impossível, palavras escritas em luz. Eu te amei antes de você existir. Te amo agora. E vou te amar até o fim. Ele ergueu os olhos para a Mãe Santíssima. E pela primeira vez em décadas, Rodrigo não quis argumentar, não quis explicar, não quis provar nada. Apenas quis entender. E Maria, com paciência infinita de quem tem toda a eternidade, começou a mostrar. Rodrigo não estava mais no escritório. Não estava em São Paulo. Não estava em lugar nenhum que conhecia. Era como estar dentro de uma memória, mas não sua. Era como ver o mundo pelos olhos de outra pessoa. E então entendeu, estava vendo pelos olhos de Helena. Sentiu na própria pele o peso do uniforme azul desbotado. A dor nas costas de limpar chão de joelhos por 6 horas seguidas. O cansaço que não passa nem quando você dorme, porque é cansaço da alma, não só do corpo. E então viu a si mesmo. Rodrigo, o Rodrigo real, do passado, entrando no escritório aquela madrugada. Olhando para Helena ajoelhada no chão com desprezo. E ouviu as próprias palavras saindo da boca dele. Rezando para o seu Deus invisível te dar um aumento. Mas dessa vez, não ouviu só as palavras. Sentiu o impacto delas. Como faca entrando no peito. A humilhação queimando o rosto. A vontade de chorar sendo empurrada para baixo porque não dava para chorar ali, não na frente dele, não ia dar essa satisfação. E o pior, sentiu o amor que Helena tinha por ele mesmo assim. O desejo sincero de que ele encontrasse Deus. A oração silenciosa. Senhor, perdoa ele, porque não sabe o que faz. Rodrigo quis gritar eu sinto muito, mas não tinha boca ali. Era apenas observador, prisioneiro da própria crueldade sendo refletida de volta para ele. A visão mudou. Agora estava na casa de Helena. Barraco pequeno em bairro de periferia. 2 peças, sala que virava quarto à noite, cozinha com fogão velho. Cheiro de café requentado. Goteira pingando no balde de plástico. O neto estava chorando. Joelho ralado, olho roxo. Vó, por que Deus deixa a gente sofrer se ele é bom? E Rodrigo sentiu mesmo, como se fosse ele quem estava ali, o coração de Helena se partindo. Porque a pergunta da criança era a mesma que ela vinha segurando dentro do peito fazia semanas. Mas ela não podia fraquejar. Não podia desabar. Porque se ela caísse, quem ia segurar aquele menino? A visão mudou de novo. Rodrigo se viu em outro lugar. Uma igreja. Não, uma catedral. A Sé. Reconheceu. E viu Helena ajoelhada, sozinha naquela imensidão de pedra e silêncio, rezando. Minha mãe, eu vim pedir pela alma de Rodrigo Alcântara. Ele sentiu algo quebrar dentro do peito. Porque entendeu. Ela não estava pedindo vingança. Não estava pedindo que ele sofresse. Estava pedindo salvação para a alma dele. E então veio a parte mais dolorosa. Maria mostrou-lhe outras pessoas. Pessoas que ele tinha destruído e nem lembrava. Padre Antônio, sentado sozinho no quarto pequeno da paróquia, 2 semanas depois do debate. Mãos tremendo. Olhando para a foto da própria ordenação, jovem, cheio de esperança, acreditando que ia mudar o mundo através do amor de Deus. E agora, 73 anos, sendo ridicularizado na internet por milhões. A fé que sustentara por décadas sendo chamada de burrice. Rodrigo viu o padre pegando o terço, tentando rezar, mas as palavras não saindo. Viu ele chorando em silêncio. E viu, 6 meses depois, o padre deitado na cama do hospital, sozinho, morrendo. A última coisa que passou pela mente dele antes de ir: será que eu vivi errado? Será que Rodrigo estava certo? A culpa esmagou Rodrigo como montanha caindo. Maria mostrou mais. Uma jovem de 22 anos, estudante de engenharia, que tinha assistido aos vídeos de Rodrigo e abandonado a fé. Ela estava em crise existencial profunda. Se Deus não existia, nada fazia sentido. E numa noite de desespero, tomou decisão irreversível. Deixou carta dizendo: se a vida é só acaso, prefiro não participar. Rodrigo viu os pais encontrando o corpo. Viu o desespero, os gritos, a dor que não tem nome. E viu que ele,
Com sua retórica afiada, seus argumentos racionais, sua campanha contra a fé, tinha sido parte daquela corrente de eventos. Não, sussurrou Rodrigo, a voz sumindo. Eu não sabia. Eu não quis. Você não quis ver, respondeu Maria, a voz firme mas sem raiva. Por que ver dói? E você preferiu construir castelo de certezas onde dor dos outros não alcançasse. Ela tocou o peito dele de novo. E Rodrigo viu a última visão. Seu próprio futuro. O futuro que ele estava construindo. Viu-se com 60 anos. Apartamento de luxo. Vista panorâmica. Sozinho. Completamente sozinho. Sem esposa. Sem filhos. Sem amigos de verdade. Apenas conhecidos transacionais. Gente que orbitava em volta dele por interesse. Viu-se no leito de morte. Tecnologia ao redor. Médicos cuidando do corpo. Mas ninguém segurando a mão. Ninguém dizendo eu te amo. Ninguém rezando pela alma. E então veio o momento final. A passagem. Rodrigo viu-se diante de Cristo. Não era fogo. Não era punição física. Era pior. Era Jesus olhando para ele com tristeza infinita. Tristeza de quem amou, esperou, chamou e foi rejeitado até o fim. E as palavras que Rodrigo ouviu foram mais dolorosas que qualquer inferno de chamas. Eu estava em Helena. Estava no Padre. Estava em cada pessoa simples que você destruiu. Eu te amei cada segundo da sua vida. Mas você escolheu me rejeitar. E agora? Agora eu tenho que respeitar sua escolha. E Rodrigo entendeu. Inferno não era Deus castigando. Era o ser humano escolhendo, vida inteira, ficar longe do amor. E no fim, Deus respeitando essa escolha. Separação eterna não como punição imposta, mas como consequência natural de vida inteira dizendo não preciso de você. Rodrigo caiu de joelhos no vazio daquele lugar entre tempo e espaço. Eu não quero isso, chorou ele, a voz rasgada. Eu não quero morrer assim. Sozinho. Vazio. Separado de Deus. Pela primeira vez na vida, Rodrigo Alcântara falou aquele nome não com desprezo, mas com desejo. Com necessidade. Com fome de algo que sempre esteve ali, mas que ele se recusou a aceitar. Maria se ajoelhou ao lado dele. Segurou o rosto de Rodrigo entre as mãos. Mãos pequenas, mas com força de quem segurou o corpo de Cristo descendo da cruz. Então não escolhe esse caminho, disse ela, os olhos cheios de compaixão. Ainda há tempo. Você ainda respira. Ainda pode mudar. Ainda pode reparar. Como? Perguntou Rodrigo, desesperado. Como eu reparo tudo que destruí? Da mesma forma que destruiu, respondeu Maria. Com palavras. Com ações. Com humildade. Você usou inteligência para afastar pessoas de Deus. Agora usa para aproximar. Usou influência para espalhar orgulho. Agora usa para espalhar amor. Ela tocou o peito dele pela terceira vez. E dessa vez, Rodrigo sentiu algo diferente. Não dor. Não culpa. Mas calor. Calor que começou no peito e se espalhou pro corpo todo. Como se algo que estava morto há muito tempo tivesse começado a respirar de novo. Você me pediu prova de que Deus existe, disse Maria, levantando e ajudando Rodrigo a ficar de pé. E eu te dei. Não prova de laboratório, mas prova de coração. Você sentiu amor que não vem de você. Sentiu verdade que sua razão não consegue negar. Sentiu presença que sua lógica não consegue explicar. Rodrigo olhou para as próprias mãos. As palavras escritas em luz ainda estavam lá. Eu te amei antes de você existir. O que eu faço agora? Perguntou ele, a voz pequena, como criança perdida. Maria sorriu. E naquele sorriso tinha esperança que Rodrigo não sabia que ainda existia para ele. Agora você volta. E começa de novo. Porque misericórdia não é ausência de consequências. É presença de novas chances. E antes que Rodrigo pudesse perguntar mais alguma coisa, ela desapareceu. A luz sumiu. O vazio sumiu. E Rodrigo voltou. Estava deitado no chão frio do corredor do escritório, o corpo encharcado de suor, o coração batendo devagar mas forte. Olhou pro relógio na parede. Eram 2 da manhã. Tinha passado apenas 1 hora. Mas parecia que tinha vivido 1000 vidas. Rodrigo se levantou devagar, as pernas bambas. Olhou para a cidade lá embaixo, São Paulo dormindo, milhões de luzes piscando. E pela primeira vez, não viu o império que conquistou. Viu pessoas. Pessoas reais. Pessoas que sentiam, que sofriam, que amavam.
Pessoas que ele tinha tratado como peças de xadrez na cruzada dele contra algo que, no fundo, sempre soube que existia. E ali, sozinho naquele corredor, com cheiro de rosas ainda no ar, Rodrigo Alcântara fez algo que não fazia desde criança. Rezou. Não sabia as palavras certas. Não sabia como começar. Apenas disse: Deus, eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Me ajuda a consertar o que quebrei. E lá de cima, ou de dentro, ou de onde quer que Deus esteja, veio resposta. Não em palavras, mas em paz. Paz que ele nunca tinha sentido em 38 anos de certezas. Porque tem diferença entre estar certo e estar em paz. E Rodrigo, pela primeira vez na vida, escolheu a paz. E se essa história está tocando seu coração agora, talvez seja o momento de escrever amém nos comentários. Porque às vezes, um simples amém é o começo de uma cura que você nem imaginava. Rodrigo não dormiu mais naquela noite. Não conseguia. Toda vez que fechava os olhos, via as visões. Helena chorando sozinha. O padre morrendo. A menina que desistiu da vida. E Cristo olhando para ele com aquela tristeza que cortava mais fundo que raiva. Ele ficou sentado no chão do escritório até o sol nascer. E quando a primeira luz atravessou as janelas, iluminando a sala que antes parecia um trono e agora parecia apenas um lugar vazio, Rodrigo tomou decisão. Ia mudar. De verdade. Não mudança de fachada, não jogada de imagem. Mudança de alma. Mas não sabia por onde começar. Olhou pro celular. Milhares de mensagens. E-mails. Notificações. O mundo continuava girando como se nada tivesse acontecido. Mas para ele, tudo tinha mudado. Abriu o histórico de contatos. Desceu até o nome que procurava. Helena Ferreira da Silva. Nem sabia que tinha o número dela no sistema. Devia estar no cadastro de funcionários. Olhou para a tela por minutos inteiros, o dedo sobre o botão de ligar, mas sem coragem de apertar. O que ia dizer? Desculpa por ter destruído sua vida. Parecia patético. Insuficiente. Como pedir desculpa por terremoto que você mesmo causou. Mas tinha que começar de algum lugar. Guardou o celular. Levantou. Saiu do escritório. Pegou o carro, Mercedes que valia mais que a casa de Helena, e dirigiu. Não para a casa dele. Para a periferia. Pro bairro onde Helena morava. Demorou 1 hora para chegar. O GPS quase não encontrava as ruas. Não tinha placa, não tinha asfalto direito. Casas grudadas uma na outra, becos apertados, cachorro magro revirando lixo na esquina. Rodrigo estacionou e saiu do carro. As pessoas olharam. Homem branco, roupa cara, carro de luxo. Era óbvio que não era dali. Algumas crianças pararam de jogar bola e ficaram encarando. Ele perguntou para uma senhora onde era a casa de Dona Helena. Ela apontou para o fim da rua, meio desconfiada. Rodrigo caminhou. Cada passo era esforço. Não por causa do chão irregular, mas por causa do peso no peito. Porque sabia que ia ter que encarar o estrago que tinha feito. Parou na frente da casa. Não tinha portão, apenas cortina velha cobrindo a entrada. Dava para ouvir barulho de panela lá dentro. Alguém cozinhando. Ele respirou fundo. Bateu na parede de madeira. Dona Helena? Chamou, a voz saindo trêmula. O barulho parou. Passos. A cortina se abriu. Era ela. Uniforme azul já vestido, pronta para ir trabalhar. Quando viu Rodrigo ali, parado na frente da casa dela, os olhos dela se arregalaram. Não de medo, de surpresa. Doutor Rodrigo, disse ela, a voz baixa. O que o senhor está fazendo aqui? Rodrigo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Porque como você resume numa frase uma noite inteira de visões, de quebra, de encontro com Maria Santíssima? Então ele fez a única coisa que conseguia fazer. Caiu de joelhos ali mesmo, na porta da casa dela, no chão de terra batida. Helena, me perdoa. A voz dele quebrou. As lágrimas vieram de novo, e dessa vez não tentou segurar. Me perdoa por tudo. Por ter te humilhado. Por ter transformado sua fé em piada. Por ter colocado você e seu neto em sofrimento só porque meu orgulho era grande demais para aceitar que eu podia estar errado. Helena ficou parada, as mãos na boca, os olhos marejados. Do lado de dentro da casa, o neto apareceu, curioso, mas ela fez sinal para ele ficar quieto. Levanta, doutor, disse Helena, estendendo a mão. Por favor, levanta. Mas Rodrigo não levantou.
Tirou do bolso um envelope e entregou para ela. Isso não paga o que eu fiz. Não apaga a dor. Mas é começo. A voz dele tremia. É transferência de 100 milhões de reais para sua conta. E minha carta de demissão da empresa. Eu não mereço continuar no comando depois do que fiz. Helena abriu o envelope com mãos trêmulas. Leu. Olhou para Rodrigo, depois para o papel, depois para ele de novo. Como se não conseguisse processar o que estava vendo. Doutor, isso é... Ela não conseguiu terminar a frase. É o mínimo, disse Rodrigo. E ainda assim não é suficiente. Porque dinheiro não cura humilhação. Não devolve dignidade. Mas é tudo que eu tenho para oferecer agora. Helena soltou uma lágrima. Depois outra. E então fez algo que Rodrigo nunca esperaria. Ela se ajoelhou também. Ali, na porta da própria casa, na frente do homem que tinha destruído sua vida. E segurou as mãos dele. Eu te perdoo, disse ela, a voz firme apesar das lágrimas. Eu já tinha te perdoado antes de você pedir. Porque é isso que fé faz. Não espera merecer. Perdoa porque foi perdoada. Rodrigo desabou. Chorou nos ombros daquela mulher que tinha tão pouco e ainda assim tinha tanto mais que ele. Chorou como não chorava desde criança. E Helena, em vez de empurrar, abraçou. Como mãe abraça filho que volta para casa depois de anos perdido. Ela veio até mim. Conseguiu dizer Rodrigo entre soluços. Maria. A Virgem Maria. Ela me mostrou tudo. Tudo que eu fiz. Tudo que destruí. E me disse que você rezou por mim. Helena sorriu pelo meio das lágrimas. Eu sabia que ela ia responder, disse ela, a voz suave. Só não sabia que ia ser tão rápido. Eles ficaram ali por minutos que pareceram eternidade. Até que o neto, sem aguentar mais a curiosidade, saiu de dentro da casa. Vó, quem é esse moço? Helena olhou pro menino. Depois pro Rodrigo. E disse algo que fez o coração dele se apertar. É alguém que estava perdido. E que Nossa Senhora foi buscar. Rodrigo olhou pro menino. Joelho ralado, olho ainda roxo. E sentiu a culpa apertar mais ainda. Mas junto com a culpa, sentiu outra coisa, responsabilidade. Não a responsabilidade de CEO, de empresário, mas a responsabilidade de ser humano que causou dor e agora tinha dever de consertar. Helena, disse ele, levantando e ajudando ela a se levantar também. Eu vou fazer mais que isso. Vou desfazer todo o mal que causei. Vou usar a mesma plataforma que usei para destruir fé para testemunhar o que aconteceu comigo. Vou pedir perdão público. Vou ajudar cada pessoa que conseguir encontrar. Ela segurou o rosto dele entre as mãos calejadas de tanto limpar chão. Então faz. Mas não por culpa. Faz por amor. Porque culpa cansa. Mas amor sustenta. Rodrigo assentiu. E naquele momento, ali na porta de um barraco em bairro esquecido de São Paulo, um CEO de 300 milhões começou a aprender o que realmente valia. Ele saiu dali diferente. Voltou pro apartamento não para descansar, mas para agir. Ligou a câmera. Gravou o vídeo. Sem edição. Sem roteiro. Apenas verdade crua. Meu nome é Rodrigo Alcântara. E passei a vida destruindo a fé de pessoas inocentes porque tinha medo de estar errado. Ontem à noite, recebi a prova que pedi. E ela não veio em laboratório. Veio em forma de amor que eu não consigo negar. Eu peço perdão. A todos. E vou passar o resto da minha vida tentando consertar o que quebrei. Postou sem pensar 2 vezes. Em 6 horas, tinha 10 milhões de visualizações. Metade das pessoas chamou ele de louco. A outra metade chorou junto. Mas Rodrigo não ligou. Porque pela primeira vez, não estava buscando aprovação. Estava buscando redenção. E sabia que ela não viria fácil. Nem rápido. Mas ia vir. Porque Maria tinha prometido. Ainda há tempo. E Rodrigo ia usar cada segundo que tinha. Os primeiros dias depois da confissão pública foram os mais difíceis da vida de Rodrigo. O vídeo viralizou. Milhões de visualizações. Milhares de comentários. Mas a reação foi dividida. Metade das pessoas estava em choque. O Rodrigo Alcântara, o ateu mais famoso do Brasil, se converteu. A outra metade estava furiosa. Golpe de marketing. Fingindo conversão para limpar imagem. Não caiam nessa. E teve gente que simplesmente não acreditou. Ex-colegas, investidores, até amigos, ou que ele achava que eram amigos. Todos sumiram. Bloquearam. Cortaram contato.
Porque para eles, Rodrigo tinha traído a causa. Tinha se vendido para a religião. Mas o pior eram as mensagens das pessoas que ele tinha machucado. Familiares de Padre Antônio escreveram: "Nosso pai morreu por sua culpa. Perdão não apaga isso." A mãe da jovem que tinha tirado a própria vida enviou áudio chorando: "Minha filha assistia seus vídeos todo dia. Você colocou na cabeça dela que vida não tinha sentido. E agora você pede desculpas. Desculpas não trazem ela de volta." Cada mensagem era como tapa na cara. E Rodrigo leu todas. Uma por uma. Não apagou nenhuma. Não bloqueou ninguém. Porque sabia que merecia ouvir. Merecia sentir o peso do que tinha feito. Ele respondeu cada uma. Não com desculpa vazia, mas com reconhecimento sincero da dor que causou e promessa de tentar reparar, mesmo sabendo que jamais seria suficiente. Alguns aceitaram. Outros cuspiram as respostas de volta. E Rodrigo entendeu: perdão não era direito dele exigir. Era presente que outros davam se quisessem. E muitos não queriam. Não ainda. Talvez nunca. Mas ele continuou. Vendeu o apartamento de luxo. Mudou-se para lugar simples, 2 quartos, sem vista, sem portaria chique. Doou a maior parte do que tinha para instituições de caridade católicas, as mesmas que tinha processado antes. Pediu desculpas pessoalmente aos líderes. Alguns aceitaram. Outros fecharam a porta na cara dele. Rodrigo aceitou. Porque entendeu algo que nunca tinha entendido antes: humildade real dói. Não é posar de humilde enquanto todo mundo aplaude. É ser rejeitado, desprezado, ignorado, e continuar tentando fazer o certo mesmo assim. Ele começou a frequentar a Catedral da Sé. No começo, ficava no fundo, quieto, sem chamar atenção. Algumas pessoas reconheciam. Algumas cochichavam. Ele ouvia: aquele não é o cara do vídeo. O que ele está fazendo aqui? Deve ser mentira. Mas Rodrigo não saía. Ficava ali, participando da missa, tentando aprender orações que nunca tinha rezado, sentindo-se estranho e deslocado, mas ao mesmo tempo, em casa. Pela primeira vez na vida, em casa. Até que um domingo, Helena apareceu. Ela entrou na catedral com o neto, os 2 vestidos com roupa simples mas limpa. Quando viu Rodrigo sentado sozinho no banco do fundo, sorriu. Não era sorriso de deboche. Era sorriso de quem reconhece irmão. Ela sentou ao lado dele. O neto sentou do outro lado. E os 3 assistiram à missa juntos. No final, quando todo mundo estava saindo, o neto puxou a manga de Rodrigo. "Moço, você é aquele da internet?" Rodrigo olhou para Helena, sem saber o que dizer. Ela fez sinal para ele responder. "Sou", disse Rodrigo, agachando para ficar na altura do menino. "Sou aquele que fez muita coisa errada. E que está tentando consertar." O menino ficou pensativo por uns segundos. Depois perguntou: "Mas você acredita em Deus agora?" Rodrigo sentiu um nó na garganta. Olhou para a imagem de Nossa Senhora na catedral. E respondeu com toda sinceridade: "Acredito. E só demorei 38 anos para perceber que ele sempre esteve aqui, esperando eu parar de fugir." O menino sorriu. E então fez algo que Rodrigo não esperava. Abraçou ele. Ali, no meio da catedral, na frente de todo mundo. Rodrigo abraçou de volta. E chorou. Não de tristeza, mas de algo que ele tinha perdido fazia muito tempo e estava começando a recuperar: esperança. Nos meses seguintes, Rodrigo começou a trabalhar de verdade na reparação. Criou fundação que apoiava pessoas de fé perseguidas, especialmente as que ele próprio tinha atacado. Financiou bolsas de estudo em nome de Padre Antônio. Criou centro comunitário no bairro de Helena, onde crianças carentes podiam estudar, comer, brincar. E toda semana, ia pessoalmente ajudar. Não como CEO dando ordens, mas como voluntário. Limpava chão, pintava a parede, servia comida. As mesmas coisas que Helena tinha feito a vida inteira e que ele tinha desprezado. Um dia, enquanto lavava o chão do refeitório, um dos outros voluntários, senhor de uns 60 anos, parou do lado dele e disse: "Você é o Rodrigo Alcântara, né? Vi seus vídeos antigamente. Você era bem convencido." Rodrigo parou de esfregar. Olhou para o homem, esperando xingamento ou desprezo. Mas o homem continuou: "Mas agora você está aqui, lavando o chão, servindo quem precisa. E isso é mais convincente que qualquer argumento." Rodrigo não soube o que responder. Apenas assentiu e continuou limpando. Mas lá no fundo,
Sentiu algo importante. Estava começando a entender o que Maria tinha dito. Reparação não era sobre grandes gestos heróicos. Era sobre pequenos atos de amor repetidos dia após dia. E pela primeira vez, Rodrigo percebeu que não estava fazendo aquilo por culpa. Estava fazendo por amor. Amor pelas pessoas que tinha ferido. Amor pelo Deus que tinha negado. Amor pela vida que finalmente fazia sentido. E quando você ama de verdade, reparar não é fardo. É privilégio. 2 anos se passaram. Rodrigo não era mais CEO. Não tinha mais milhões. Não tinha mais milhões de seguidores admirando cada palavra que dizia. Mas tinha algo que nunca teve antes: paz. Ele morava num apartamento simples, trabalhava como consultor freelancer, o suficiente para pagar as contas e ajudar quem precisava. E todo domingo, sem falta, ia para a Catedral da Sé. Sempre sentava no mesmo banco. Sempre com Helena e o neto do lado. Os 3 tinham virado família improvável. Helena tratava Rodrigo como filho espiritual. O menino, que agora tinha 8 anos e estava saudável, forte, feliz, chamava ele de tio Rodrigo. E Rodrigo, que nunca teve família de verdade depois que perdeu os pais, sentia pela primeira vez o que era pertencer. A vida de Helena tinha mudado completamente. Com os 100 milhões que Rodrigo tinha dado, ela comprou casa própria, não mansão, mas lar de verdade, com quintal onde o neto podia brincar. Ela parou de trabalhar como faxineira e abriu pequeno negócio, quitanda no bairro. Vendia pão, bolo, café. Nada luxuoso, mas era dela. E tinha placa na frente: quitanda graças a Deus. Rodrigo ajudou a pintar essa placa. E toda vez que passava na frente, sorria. Porque entendia agora: Deus não faz milagres para impressionar. Faz para restaurar, para devolver dignidade, para mostrar que nenhuma vida é pequena demais para Ele cuidar. E então, numa terça-feira comum, aconteceu algo que ninguém esperava. Rodrigo estava na quitanda ajudando Helena a organizar estoque quando o neto entrou correndo, ofegante, com papel na mão. Vó! Tio Rodrigo! Olha isso! Era notícia impressa da internet. Manchete dizia: esse CEO ateu convertido recebe Prêmio Internacional de Direitos Humanos por trabalho com comunidades carentes. Rodrigo leu. Piscou. Leu de novo. Isso tem que ser erro, disse ele, confuso. Eu não me inscrevi em prêmio nenhum. Helena pegou o papel e leu também. Então sorriu daquele jeito suave dela. Não precisa se inscrever quando Deus decide te honrar. Rodrigo foi verificar. Ligou para os organizadores. Era verdade. Tinham indicado ele baseado no trabalho que vinha fazendo nos últimos 2 anos. Não pelas palestras ou vídeos, mas pelas ações concretas. Pelas vidas mudadas. Pelas comunidades erguidas. A cerimônia seria em Brasília. Transmissão nacional. Rodrigo não queria ir. Sentia que não merecia. Mas Helena insistiu. Vai. Não por você, mas para mostrar para as pessoas que conversão real existe. Que mudança é possível. Que Deus não desiste de ninguém. Então ele foi. No dia da cerimônia, subiu ao palco usando terno simples. Nada luxuoso. E quando recebeu o prêmio, placa de vidro com nome gravado, ele não fez discurso bonito cheio de retórica. Fez algo diferente. Meu nome é Rodrigo Alcântara. E eu não mereço isso. Passei a vida destruindo fé, humilhando pessoas, me achando melhor que todo mundo. Mas tem uma mulher. A voz dele falhou. Respirou fundo. Tem uma mulher chamada Helena que rezou por mim quando eu só merecia raiva. E por causa daquela oração, a Virgem Maria veio até mim. Me mostrou a verdade. Me deu chance de recomeçar. A plateia ficou em silêncio. Algumas pessoas acharam que ele estava louco. Outras estavam visivelmente emocionadas. Eu não sei se vocês acreditam no que eu estou dizendo. E tudo bem. Eu também não acreditava. Mas o que eu sei é isso: Deus existe. Ele me encontrou no fundo do poço do orgulho. E se ele fez isso por mim, ele faz por qualquer um. Então esse prêmio não é meu. É de Helena. É de Maria. E é de todas as pessoas que nunca desistem de rezar pelos perdidos. Ele saiu do palco. A plateia levantou. Metade aplaudiu. A outra metade ficou calada, sem saber o que pensar. Mas Rodrigo não ligou. Porque finalmente tinha aprendido. Não era sobre convencer todo mundo. Era sobre ser fiel à verdade que tinha experimentado. E então veio o milagre final. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou com mensagem no celular.
Número desconhecido. Texto simples. Sou filha de Padre Antônio. Vi seu discurso ontem. Quero conversar. O coração dele disparou. Aquela era uma das famílias que tinha rejeitado ele com mais raiva 2 anos atrás. Ligou, nervoso. A mulher atendeu. Voz calma, mas cansada. Eu passei 2 anos odiando você, culpando você pela morte do meu pai. Ela pausou. Mas ontem, quando te vi chorando no palco, falando da minha fé com respeito, alguma coisa quebrou dentro de mim. E entendi que meu pai não ia querer que eu carregasse esse ódio. Ele ia querer que eu perdoasse. Então, eu perdoo você, Rodrigo. Rodrigo chorou. Não conseguiu falar. Apenas ouviu. E quero que saiba uma coisa. Meu pai te perdoou antes de morrer. Eu achei o diário dele. Na última página, ele escreveu: rezo por Rodrigo. Que ele encontre a paz que eu encontrei. Rodrigo desligou e desabou. Chorou horas. Não de tristeza, mas de alívio. De gratidão. De entendimento profundo de que misericórdia é real e que Deus realmente restaura o que parecia impossível de consertar. E naquela noite, quando voltou para São Paulo e foi para a Catedral da Sé agradecer, ele viu algo que fez o coração parar. No banco onde sempre sentava, tinha um terço. Velho, contas gastas, crucifixo torto. Igualzinho ao de Helena. Mas ela estava na quitanda. Não podia ter deixado ali. Rodrigo pegou o terço. E sentiu aquele perfume de novo. Rosas. Suave, mas inconfundível. Olhou para a imagem de Nossa Senhora. E dessa vez, não precisou de aparição. Porque sabia que ela estava ali. Tinha estado o tempo todo. Esperando, cuidando, guiando. E finalmente, depois de 2 anos, Rodrigo Alcântara entendeu completamente o que Maria tinha dito. Ainda há tempo. Ele tinha usado esse tempo. E Deus tinha transformado tudo. Hoje, 4 anos depois daquela noite no escritório, Rodrigo vive vida que nunca imaginou possível. Não tem fortuna. Não tem fama. Mas tem fé. E tem família, Helena, o neto, a comunidade da igreja, os voluntários do centro comunitário. Pessoas que o amam não pelo que ele tem, mas por quem ele se tornou. Ele ainda dá palestras às vezes. Mas não para atacar ninguém. Para testemunhar. Conta a história dele para quem quer ouvir. E sempre termina dizendo a mesma coisa. Deus não se prova em laboratório. Ele se experiencia no coração. E quando você finalmente para de brigar e deixa ele entrar, tudo muda. Helena continua na quitanda. Reza todo dia. E sempre que alguém pergunta como ela conseguiu perdoar Rodrigo, ela responde: porque aprendi com a melhor mãe. Ela nunca desiste dos filhos. Mesmo quando eles estão perdidos. Ela espera, ela reza, e na hora certa, ela age. O neto, agora com 10 anos, quer ser médico. Estuda com bolsa que Rodrigo conseguiu. E todo domingo, ele serve de coroinha na missa. Sempre segura a vela com cuidado. E sempre olha para a imagem de Nossa Senhora com aquele jeito de criança que sabe que foi protegida. E às vezes, nas madrugadas quietas, Rodrigo acorda e vai até a janela do apartamento simples onde mora. Olha para a cidade. E agradece. Agradece pela humilhação que quebrou o orgulho. Pela dor que ensinou compaixão. Pela queda que fez ele finalmente olhar para cima. E agradece por Helena. Pela mulher que ele pisoteou e que, em vez de desejar mal, rezou pela alma dele. Porque no fim, essa é a maior prova da existência de Deus. Não argumento filosófico. Não milagre espetacular. Mas amor impossível. Amor que perdoa o imperdoável. Amor que reza pelo inimigo. Amor que não desiste. E esse amor só pode vir de um lugar. De cima. A história de Rodrigo rodou o mundo. Já foi contada em documentários, livros, até filme. Mas a parte mais importante nunca é mostrada nas telas. É a parte que acontece no silêncio. Na madrugada. Quando Rodrigo ajoelha sozinho e reza o terço que apareceu misteriosamente naquele banco da catedral. Quando Helena acorda cedo e acende vela por todos que ainda estão perdidos. Quando o neto fecha os olhos antes de dormir e sussurra: obrigado, Nossa Senhora, por ter salvado meu tio. Esses momentos não aparecem em manchete. Não viralizam. Mas são os que mais importam. Porque fé real não é espetáculo. É intimidade. É encontro silencioso entre alma quebrada e Deus que restaura. E se você chegou até aqui nessa história, talvez seja porque precisa ouvir isso.
Não importa quão perdido você esteja. Não importa quanto orgulho você carregue. Não importa quantos erros você cometeu. Ainda há tempo. Maria ainda intercede. Deus ainda espera. E o amor ainda transforma. Tudo o que você precisa fazer é parar de brigar. Parar de tentar provar. E começar a abrir o coração. Porque Deus nunca precisou das suas provas. Mas você sempre precisou da presença dele. E quando você finalmente entende isso, quando você finalmente deixa o amor entrar, tudo, absolutamente tudo, muda. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa acreditar de novo. Escreva amém nos comentários e se inscreva no canal para ouvir mais histórias de fé e esperança como essa. Porque às vezes, tudo o que precisamos é lembrar, Deus nunca desiste. Nunca. Que a paz de Cristo e o manto de Maria cubram você e sua família. Amém.